Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, Deus determinou todo o tempo do mundo. Para cada coisa tem o seu tempo certo. Tudo tem o seu tempo determinado. Este é o tema da nossa reflexão de hoje. O texto bíblico está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, a vida é feita de muitas experiências e emoções diferentes. Eclesiastes capítulo 3 explica que há momentos de alegria e de tristeza, de surpresa e de desilusão, momentos de sucesso e de fracasso. Diante dessa verdade, queridos, precisamos viver cada tempo dentro da sua realidade. No tempo de chorar, vamos chorar, sabendo com certeza que terá um fim. Mas no tempo de sorrir, vamos dar gargalhadas. Este texto, escrito por Salomão, alterna 14 situações em que vivemos no decorrer dos nossos dias aqui na Terra. Primeiro, vejamos os tempos difíceis. Tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de matar, tempo de derrubar, tempo de chorar, tempo de prantear, tempo de espalhar pedras, tempo de afastar-se, tempo de perder, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de estar calado, tempo de odiar, tempo de guerra. Queridos, na vida as coisas mudam, passam, transformam-se. Nenhuma situação dura para sempre. Aqui neste mundo, queridos, tudo é passageiro. Inclusive nós estamos aqui de passagem. Tudo é passageiro. Porém, existe uma coisa que nunca muda: Deus. Deus é sempre igual, todos os dias, e será sempre igual por toda a eternidade. Somente Deus não muda, queridos. As demais coisas nesta vida, tudo muda, tudo passa. Deus
é o único que não falha. Quando colocamos nossa confiança nas coisas deste mundo, vamos ficar desiludidos. Mas se colocarmos a nossa confiança em Deus, podemos confiar totalmente. Sem Deus, queridos, todas as experiências da nossa vida são inúteis, sem razão e sem esperança. Mas quando confiamos em Deus, encontramos valor nas nossas experiências e podemos apreciar a vida que Ele nos deu. Com certeza, queridos. Devemos entender que o sofrimento é um meio que Deus usa para nos fazer crescer na fé. Devemos entender isso, queridos, que o sofrimento é um meio que Deus usa para nos fazer crescer na nossa fé. O apóstolo Pedro diz que o sofrimento é comparado à ação do fogo, como um elemento purificador, um elemento que torna o objeto aprovado, aperfeiçoado e confirmado. A Bíblia diz que Deus usa o sofrimento para refinar-nos. Em Salmos 66, versículo 10, diz assim: Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. É a palavra de Deus, queridos. É a palavra de Deus. Contudo, meus irmãos, as provações não duram a vida inteira. Ninguém aguenta uma vida inteira de provas. Ninguém aguenta uma viagem inteira de turbulência. Depois da noite, vem a manhã. Depois do choro, vem a alegria. É por isso que o texto mescla períodos de sofrimento e períodos de bonança. Há tempo de nascer, tempo de colher, tempo de curar, tempo de edificar, tempo de rir, tempo de dançar, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de buscar, tempo de guardar, tempo de costurar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de paz. É a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3, queridos. É a palavra de Deus. Queridos ouvintes, a nossa vida é basicamente uma montanha russa. Tem seus altos e baixos. E o mais importante, você tem que fazer o ingresso valer a pena. A vida é como se fosse a montanha russa. E devemos valorizar o ingresso. Devemos fazer o ingresso valer a pena. A vida tem altos e baixos, queridos.
das vezes, muitas das vezes, a gente pode estar por cima e muitas das vezes a gente pode estar por baixo. Todos nós devemos concordar com o escritor irlandês Oscar Wilde, quando disse: viver é a coisa mais rara do mundo, pois a maioria das pessoas apenas existe. Isso quer dizer, não vivem, apenas existe. E é a mais pura verdade, queridos. Existe um dito popular: fulano não vive, fulano vegeta. Isso quis dizer que fulano não vive, fulano apenas existe. Queridos, é uma verdade. Como é difícil esperar pelo tempo de Deus, ainda que a palavra nos fale que há um tempo para cada coisa debaixo dos céus, que há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Aqui dentro do nosso coração existirá sempre uma incompreensão, uma resistência em compreender e aceitar tudo isso. E por conta disso, queridos, é muito importante procurar o tempo de Deus para nossas vidas. Deus sabe o que é melhor para nós. Esperar o tempo de Deus é aprender a ter paciência, domínio próprio e equilíbrio. Quando esperamos o tempo certo, descobrimos uma alegria especial nas coisas que Deus nos dá. Uma grande verdade, queridos. Devemos aprender a esperar no Senhor. O tempo de Deus é diferente do nosso, queridos. Não temos como comparar. O tempo de Deus é muito diferente do nosso tempo. Por isso, queridos, devemos elevar os nossos pensamentos a Deus e pedir com todas as nossas forças que Ele nos ensine a esperar por esse tempo, que Ele nos dê paciência e sabedoria para compreender os propósitos dele para a nossa vida e, sobretudo, que Ele abra a nossa mente e os nossos olhos para que possamos ver, aceitar e compreender o tempo em que estamos vivendo aqui neste mundo. Devemos pedir a Deus, queridos, que nos ensine a aceitar e compreender o tempo em que estamos vivendo aqui neste mundo. Amém? E que Deus assim nos abençoe. Sou o diácono Joelson Machado, do Ministério Momento com Deus.